Quando pensamos numa floresta, imediatamente vem à mente a diversidade de árvores, plantas e animais que vivem acima do solo, como as aves, pequenos mamíferos, répteis, né, com serpentes e lagartos. Mas tudo isso aqui em cima só é possível devido ao que ocorre aqui embaixo. Não canso de dizer, sem essa atividade que ocorre no humus, todo o material orgânico que a própria floresta provê, né? Uma grande reciclagem constante de material orgânico, né? No caso, isso aqui é o ciclo orgânico do carbono, né? O CO2 é fixado, né, na matéria das plantas através da fotossíntese ocorrida aqui nas células, né, onde tem os cloroplastos e por sua vez contém a substância clorofila, que é fotossensível. Então ela recebe os fótonzinhos daí da luz solar e é o bastante para ativar a engenharia química de transformar o gás carbônico em açúcares, liberando o oxigênio aqui pela parte de baixo, onde encontram-se os estômatos, né, aberturas por onde a planta transpira e respira. Então tá aí. Mas isso não pode ocorrer sem que venha do solo também a água e os nutrientes resultantes da decomposição das grandes moléculas encontradas aqui nesse restos, né, de madeira, folha, cadáveres de animais pequenos e grandes, né, os fungos. Então, temos aqui uma série de atividades microbiológicas, microcosmos do solo, onde ocorrem as transformações químicas necessárias para prover a floresta de seus nutrientes, né? Então, por exemplo, aqui a fixação de nitrogênio atmosférico em formas orgânicas assimiláveis ocorre, por exemplo, nas raízes de leguminosas como esta Diptadenia gonoacantha, jacaré, né? Ou aqui esse pau-brasil aqui, Cesalpinia equinata, né, que também é uma leguminosa e possui em suas raízes nódulos contendo bactérias chamadas nitrobactérias que fixam o nitrogênio a forma de nitratos e etc, etc. Então podem ser assimiladas pelas plantas e passar depois para os animais que comem as plantas. Né? Então aqui essa raiz de figueira mata-pau, por exemplo, é um nicho, né? As árvores também se tornam um nicho de outros seres. Então nós veremos nessa série de como funciona uma floresta, essas diversas atividades, o mais detalhadamente que for possível, e esperando aqui que possamos aprender bastante e ver coisas legais que certamente aparecerão em nosso caminho, né? Então aqui, todo dia as criaturas, todas elas vegetais, fungais ou animais, têm que providenciar sua nutrição e a água, né? Mas a água aqui na Mata Atlântica Pluvial de altitude não é um problema, como podem ver. A mudança de tempo, a dinâmica aqui de chuvas é muito variada, muito intensa ao longo do ano, tendo um índice pluviométrico bastante razoável. Então, mas a disputa, como podem ver, é séria pela luz do sol. Então elas competem pela luz, né, e se adaptam, né? Há plantas que inclusive se adaptam à sombra, a pouca luz. Vamos ver plantas rasteiras, né, como ocorre aqui, se podemos ver, né, elas competindo, correndo para
Aqui uma leguminosazinha correndo para... Eu corro, quero luz, né? E todo esse material é drenado pelo solo e sobe pelo sistema vascular das plantas, o xilema e floema, né? Levando e trazendo a seiva, né? A seiva bruta é transformada em seiva elaborada lá no alto das folhas e depois distribui-se por toda a planta as substâncias necessárias para o seu metabolismo. Então aqui na Mata Atlântica pluvial, as chuvas são uma constante, descendo as vertentes das montanhas, da serra, formando rios, riachos e trazendo também outros tipos de nichos importantes ao longo do caminho, como riachos, rios, né? Aí trazem peixes, anfíbios e também até crustáceos como o caranguejo de rio, que nós encontramos ocasionalmente nessa região. Então aqui no riozinho formado aqui dentro da minha propriedade, podemos ver com a chuva que ele realmente está bem formadinho. Então aqui está o riozinho formado pelo regime de chuvas da Mata Atlântica pluvial de altitude, que é esse tipo aqui, do sopé da Serra dos Órgãos, norte do estado do Rio de Janeiro, né, uma região muito úmida, com variações de temperaturas grandes de acordo com a altitude e a época do ano, né, levando sim as criaturas aqui a se adaptarem de forma diferente às da Mata Atlântica do litoral, havendo as mesmas espécies, mas com algumas variedades mais resistentes, adaptadas às variações de temperatura e umidade da Mata Atlântica pluvial de altitude. Tá? Então nós vamos prosseguir com o tempo, né, e vendo aqui a diversidade deste maravilhoso ecossistema, esse bioma que no passado percorria todo o litoral brasileiro, mas agora está restrito a apenas algumas áreas. Havendo esforço para a recuperação e, como vocês podem ver, ainda há áreas preservadas e se tornando cada vez mais presentes, né, na consciência das pessoas, como importante de se preservar o máximo, o melhor possível, para que todas as gerações possam usufruir dessa maravilhosa diversidade biológica do nosso planeta. Tá? Então, aqui encerramos essa introdução à série Como Funciona uma Floresta. Né? Terminar aqui com esta bela helicônia. Aqui. Um abraço, vejo vocês em breve. O naturalista de Guapimirim, Serra dos Órgãos, para vocês.